O governo decidiu aumentar as reservas brasileiras para enfrentar a crise econômica mundial. A decisão acaba de ser anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Então vamos ao vivo a Brasília com o repórter Joconda Brasil, que tem as informações. Boa tarde, Joconda. Boa tarde. O governo decidiu economizar 10 bilhões de reais a mais este ano e, para isso, aumentou a meta do superávit primário em 0,3%. O superávit é exatamente a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa medida é cautelar. O governo quer apertar um pouco mais o cinto agora para se preparar para dias mais difíceis, caso o Brasil seja atingido pela crise econômico-financeira mundial. O governo também quer evitar que o Congresso aprove projetos que aumentem as despesas e deu o recado. Só com uma situação fiscal equilibrada será possível reduzir a taxa de juros a médio prazo. Evaristo. Obrigado, Joconda. Uma boa tarde para você. Bom, nós interrompemos a programação para ir direto com notícias de Brasília. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, faz nesse momento um pronunciamento onde deve anunciar novas medidas fiscais para conter os efeitos da crise econômica global. Vamos ouvir. Preparados para essa situação, por causa da nossa solidez, nós não somos imunes às consequências desse cenário recessivo. Significa que a economia mundial, nos próximos 2 anos, vai crescer menos, vai demandar menos, vai disputar mais os mercados existentes e, portanto, o Brasil tem que se antecipar para impedir que essa deterioração da economia internacional acabe afetando os avanços que nós tivemos na economia brasileira. Nós temos que tomar medidas preventivas para evitar o que aconteceu, por exemplo, em 2008, que houve uma desaceleração forte da economia num primeiro momento. Nós superamos rapidamente, mas houve. Então, nós queremos, dessa vez, estar ainda mais preparados do que estávamos em 2008 para essa recessão internacional que se avizinha. Dessa maneira, o governo já tem tomado medidas no sentido de fortalecer a atividade produtiva no país. São as medidas do Brasil Maior, aumento de crédito, capital de giro, redução de tributos, desoneração da folha de pagamentos. Nós também fortalecemos os pequenos empresários, ampliando o Simples Nacional, desonerando os microempreendedores com microcrédito. E hoje eu vou anunciar uma medida que vem no sentido de consolidar a situação fiscal do país. Eu estou anunciando neste momento a elevação do superávit primário para 2011. Hoje nós trabalhamos com uma meta de superávit primário de 117 bilhões e 800 milhões para o superávit primário do setor público. A parte do governo federal, da União, é de 81 bilhões e quebrados. Então, eu estou anunciando o aumento de 81 bilhões para 91 bilhões de primário a ser realizado em 2011. 10 bilhões a mais de resultado primário que nós vamos cumprir em 2011. Em relação ao PIB, é aproximadamente 0,25, 0,30, 0,25, 0,3% do PIB. Esse aumento não se dá à custa de cortes adicionais, mesmo porque nós começamos este ano fazendo um corte de 50 bilhões nos gastos. Mas este ajuste, ele se dá para impedir o aumento de gastos correntes, né? Ele não compromete nenhum programa social, nenhum programa prioritário do governo, porém, caminha no sentido de impedir que haja elevação de gastos correntes que poderiam ser aprovados, por exemplo, no Congresso brasileiro. O objetivo é abrir mais espaço para que os investimentos continuem subindo no país. Nós sabemos que os investimentos são a força dinâmica da economia. É o aumento de investimentos que cria emprego, né, que gera nova tecnologia
e fortalece principalmente a indústria manufatureira. Então, essa é uma medida de conter aumento de gastos de custeio para que haja um contínuo aumento dos investimentos. Além disto, também viabiliza, no médio e longo prazo, a redução da taxa de juros. À medida em que você diminui ou deixa de aumentar o gasto público, você abre espaço para que haja uma queda da taxa de juros quando o Banco Central entender que é possível. É claro que isso não significa descuidar da inflação. A inflação é uma preocupação permanente do governo e o Banco Central é o responsável por calibrar as taxas e conseguir manter a inflação sob controle. Mas, no curto, médio e longo prazo, esta atitude de fortalecer a nossa situação fiscal vem no sentido de abrir espaço para que haja uma redução dos juros. Quando houver redução dos juros, o nosso gasto com juros, que hoje é muito elevado, vai ser reduzido. Portanto, o gasto com juros hoje, o primeiro semestre, 134 bilhões de reais foram gastos com juros. Anualizado, dá mais de 200 bilhões. Nos últimos 12 meses, se não me engano, 224 bilhões de reais foram gastos com juros. Portanto, quando o Banco Central achar possível e conveniente e que não comprometa o controle da inflação, haverá uma redução dos juros, menos gasto com juros permitirá aumentar os gastos com investimento. Mas esse é um projeto de médio e de longo prazo. Então, dessa maneira, nós estamos fazendo uma consolidação na economia que visa garantir a continuação do crescimento sustentável. Não vão confundir isso que nós estamos fazendo com os ajustes fiscais que estão sendo feitos, por exemplo, nos países europeus, cuja condição é completamente diferente da nossa. Nós sabemos que os países europeus, mesmo os Estados Unidos, vivem um problema de excesso de dívida pública. Eles vivem a crise da dívida pública. A dívida pública cresceu muito nesses países e eles estão fragilizados em função disto, né? Então, eles lá estão fazendo corte de tudo, estão cortando tudo, cortando investimento, cortando benefícios sociais, previdência. Não é nada disso que nós estamos fazendo. Nós não estamos cortando nenhum programa social do governo, né? E nós queremos ampliar o investimento e não reduzi-lo, tá certo? É para ampliar o investimento. Portanto, é um ajuste para garantir o crescimento da economia e a geração de empregos. É isto que o governo quer garantir que os problemas que virão dos países avançados, que virão dos Estados Unidos, da Europa, porque as taxas de crescimento deles estão sendo todas revisadas para baixo, eles vão crescer muito pouco, infelizmente, os problemas que eles vão nos remeter sejam, digamos, neutralizados pelas condições da economia brasileira. Mas uma situação fiscal mais sólida significa mais confiança na economia brasileira, mais solidez na economia brasileira, mais investimentos e juros menores quando for oportuno, segundo o Banco Central. Dessa maneira, então, é este o ajuste que nós estamos fazendo. Na verdade, nós começamos já a fortalecer desde o início do ano. É uma situação, digamos, até parecida com 2008. Se pudermos fazer uma comparação, vocês estão lembrados, em 2008, o governo estimulava a economia crescia bastante em 2008, a arrecadação crescia, e num determinado momento nós resolvemos fazer uma poupança, ou seja, não acrescentar gastos em função do acréscimo de arrecadação que tínhamos. E criamos o Fundo Soberano. Pusemos lá, naquela ocasião, equivalente a 0,5%. Não gastamos, fortalecemos o fiscal. E foi muito bom,
porque no momento seguinte, em 2009, o governo teve que dar estímulos na economia, porque a economia deu uma mergulhada. Rápida, mas deu. Nós queremos, esta vez, evitar isso. Nós não queremos solução de continuidade no crescimento, ou seja, não queremos nem que haja esta rápida queda como houve em 2008, 2009. Queremos dar continuidade ao crescimento. Nós vamos ter crescimento este ano, vamos ter crescimento no próximo ano e assim por diante, apesar da crise. Então, nós estamos tomando medidas cautelares e preparando a economia para que ela continue crescendo a um ritmo satisfatório para gerar os empregos que a economia brasileira